Hoje eu vou conversar com a Ana Coimbra. Ela atua como Head de Engenharia na CUB. Tudo bem, Ana? Obrigado por aceitar o convite. Oi, obrigada, eu que agradeço. Imagina. Um prazer. E antes de começar aqui, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer melhor aqui, saber com quem está falando, né? Claro, claro. Bom, eu sou a Ana, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou formada em ciência da computação e tive uma trajetória aí com desenvolvimento de software por um bom tempo. É, E aí, em um belo dia, eu comecei a entender que eu não queria mais tanto trabalhar com programação, assim, no dia a dia, mas eu queria continuar na tecnologia, nessa parte técnica, que é onde eu tenho experiência, eu tenho uma experiência legal e tal. E aí, conversando com o pessoal da minha empresa, a gente foi construindo essa posição de head de engenharia, que estou lá até agora, né? Vai fazer 2 anos e meio nesse final de ano. E tem gostado bastante, assim, né? Então eu tenho exercido um papel de liderança, um papel estratégico, ajudando tanto os clientes que a gente tem, né? Trazer soluções interessantes, como também ajudando o próprio time, dando suporte ali para o time e tal, e a própria área, assim, né? Fazendo desenvolver a própria área de engenharia. Boa, boa, muito massa. Bom, já partindo aqui direto para o nosso assunto de hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento. E assim, planejamento é aquela coisa que é muito fácil a gente acabar se deixar levando assim pela, vamos dizer assim, achando que é uma, vamos dizer assim, uma habilidade importante para quem é de produto e tal, para quem está, vamos dizer assim, à frente do produto, do negócio. E tá, às vezes em tecnologia a gente não vê tanta importância nisso, né? Daí eu queria entender um pouquinho de você, se você de fato vê essa importância de uma pessoa líder de tecnologia saber como planejar e por que isso seria importante para ela. Claro, sim, sim, justamente como você comentou, é meio inerente ao papel de uma pessoa de produto, por exemplo, ou uma pessoa de projeto ali, fazer um planejamento futuro, ter algumas métricas que vai acompanhar e tal. E aí, quando a gente entra na parte de engenharia, fica um pouco obscuro, assim, tá? Mas para que eu vou usar isso? Como que eu uso isso e tal? Mas é interessante, assim, é importantíssimo por diversos motivos. E aí, alguns deles é justamente a área ou aquela equipe, né? Aquelas pessoas eles estarem alinhadas com o direcionamento geral da empresa ou com o direcionamento geral daquele projeto e tal. Então, por isso que é interessante ter um planejamento específico para a área de tecnologia ou para a área de engenharia. Por mais que às vezes não é a área como um todo, mas ali dentro daquele grupo, né? Pensando assim, um engineering manager ou um tech lead que cuida apenas de um squad, é interessante ter ali também um planejamento para que aquele squad, né, aquelas pessoas que estão ali, elas estejam caminhando todas na mesma direção de todas as outras pessoas, também daquele squad, também daquele grupo de pessoas, né, daquela área ou da empresa como um todo. É, por isso que é bem importante ter esse alinhamento. E o planejamento traz esse alinhamento junto, e ao mesmo tempo é uma forma de incentivar, assim, dar alguns incentivos e ajuda as pessoas que estão ali dentro do time a se engajarem, a se motivarem, a bater metas, né? A seguir aquele planejamento que foi estabelecido, estrutura, dar um pouco mais de estrutura para o trabalho que está sendo feito. Então, é, são alguns dos motivos que é importante ter o planejamento. Assim, às vezes quando a gente pensa, por exemplo, no time de produto, é natural que a gente vai ter as entregas, as funcionalidades e tal, beleza, isso aí já é esperado. Então, naturalmente, a gente vai ter um planejamento. Mas até do próprio lado de tecnologia, a gente vai ter, por exemplo, talvez uma refatoração maior que a gente vai fazer. Cara, tem que planejar isso aí para ter Sim, mais ou menos uma noção, ainda que seja, né? De como que a gente vai fazer isso ao longo do tempo, como é que a gente vai dividir isso com as entregas ali das funcionalidades. Ou talvez até uma mudança de, sei lá, de tecnologia que a gente vai ter, qualquer mudança que seja minimamente grande, vamos dizer assim, né, ou relevante ali, ela acaba exigindo um certo planejamento. Né? E se a gente, vamos dizer assim, não consegue fazer um planejamento decente, é muito provável que, vamos dizer assim, o objetivo que a gente tem não vai ser alcançado. Daí que é naquele caso, que eu não sei se você já passou por isso, Ana, eu já passei várias vezes, em várias equipes que eu trabalhei, onde a gente
combinou assim, de, putz, vamos fazer isso aqui, vamos melhorar esses testes, melhorar isso, melhorar aquilo. Aí beleza, no começo é aquela animação, mas 2 semanas depois ninguém pega mais nada, ninguém fala mais sobre o assunto, enfim, nada foi planejado, então aquilo meio que morre, né? E às vezes acaba até pior do que tinha começado, porque a gente começou uma mudança, fez várias modificações, aí vai ter código novo, código antigo ali, vai ter, vamos dizer assim, 2 padrões sendo seguidos, a coisa acaba ficando bem pior do que quando começou. Se a gente fizer um planejamento, pelo menos a ideia é que esse tipo de coisa seja contornada ao longo do tempo, né? Conforme a gente vai executando ali, vai tendo aquela disciplina para executar, enfim. Exatamente, exatamente. Qualquer, principalmente assim, nesses casos, né, de grandes mudanças, de refatoração, de troca de tecnologia, tem alguns casos em clientes, assim, que eu já tive aqui, que quiseram trocar de tecnologia, por exemplo, de híbrido para nativo, ou de nativo para híbrido, ou algumas questões nessa linha, e eu já tive casos positivos e negativos em relação a isso. Então, pessoas que tiveram simplesmente chegou uma liderança e quis impor uma tecnologia específica porque era a que gostava, assim, sem muito planejamento e só impôs isso dentro do time, ao mesmo tempo que outra se planejou, pesquisou em cima e tudo mais, fez um plano de ação completo, assim, do que fazer, envolveu o time, então tudo isso faz bastante diferença. E justamente ter esse planejamento, ter esse plano de ação, tipo, olha, a gente está assim agora, a gente tem esses problemas, essas situações, a gente precisa resolver esses problemas. Como a gente vai resolver? Vamos fazer um planejamento para isso. Então, fazendo esse planejamento, tendo um plano de ação, a gente vai fazer essas ações, essas atividades, monitorar isso todo o tempo, então definir o que são os seus indicadores de sucesso, né? Os indicadores chaves de sucesso para garantir que esse plano está sendo seguido, que está certo, que está sendo caminhado na direção certa, ou que às vezes precisa no meio do caminho ele precisa mudar de rumo porque percebeu que não estava indo tão bem. Então tudo isso precisa ser verificado, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso, Uhum. assim. E até pegando esse ponto que você já mencionou, eu queria fazer uma pergunta em cima disso, só que de uma forma um pouco mais genérica, que é, normalmente, quando você vai planejar, quais são os passos ali que você costuma ter, ou que você gosta de ter, para fazer um bom planejamento? Então, enfim, sei lá, indicadores e tal, mas normalmente o que tem aí? Quais são normalmente os passos que você segue? Tá. Olha, geralmente eu faço um assessment, assim, eu faço um diagnóstico de como tá a situação. Aí depende um pouco do objetivo do planejamento também. Mas geralmente eu faço um diagnóstico, é, entendo como que tá a situação atual, quais são os problemas que a gente tem, o que a gente precisa resolver, qual é o objetivo que a gente tem que atingir, né? Essas coisas. E aí, enfim, isso depende muito. Às vezes eu faço um formulário, né? Às vezes com o time inteiro. Às vezes eu simplesmente faço uma pesquisa minha mesmo interna, dou uma olhada nas coisas como estão acontecendo. Às vezes eu faço algumas dinâmicas ou com o time ou com pessoas que se envolvem ali com os times. É, e aí, na sequência, eu de fato vou organizar tudo isso que chegou no diagnóstico e pensar na minha visão, assim, no que eu quero atingir e dentro do tempo que eu tenho. Então, sei lá, eu tenho 1 ano, eu tenho 3 anos, eu tenho 3 meses. Qual é curto prazo, longo prazo, médio prazo? Dentro desse prazo, o que eu quero atingir? E aí eu vou buscando, né, esses indicadores que eu vou ir monitorando ao longo do tempo. Então, ok, eu preciso aumentar a qualidade de um software. Ok, então eu já entendi que ele não está com muitos testes automatizados, eu preciso trabalhar nisso. O meu time não tem tanto conhecimento em teste automatizado, então isso também é um ponto que eu preciso trabalhar. E aí, quais são os indicadores chaves que eu vou usar? Cobertura de código, índice de crash free, enfim, então eu vou entendendo ali quais são esses indicadores que eu vou ir acompanhando ao longo do tempo para ver se o meu plano está dando certo. E aí, dado que eu defini alguns indicadores, e essa minha visão para onde eu quero chegar, assim, do que eu quero atingir e dos problemas que eu tenho, aí eu monto um plano de ação. E aí, nesse plano de ação, eu coloco ali as atividades que são importantes de acontecerem e dentro de um cronograma, né? Então, por exemplo,
Nas primeiras 2 semanas, a ideia é trabalhar capacitação do time. Nas próximas 2, já é iniciar, ter ali uma cobertura de talvez 10% do código. E aí, aumentando isso ao longo do tempo. Uhum. Eu acho curioso como quando a gente vai montar um bom planejamento, como isso foge naturalmente de como o ser humano pensa. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente enxerga um problema, a gente pensa assim, não, para resolver isso aqui, tem que fazer isso aqui e pronto, a gente resolve. Normalmente não é só uma coisa que a gente vai fazer que vai levar à solução do problema. Então a gente tem que parar, como você comentou, né? Justamente entender o que está por trás, ter um objetivo muito claro em mente. Pô, beleza, esse problema aqui, mas tipo, o que exatamente desse problema? Por que isso aqui é tão problemático para a gente? Será que a gente faz sentido resolver o problema inteiro ou só parte do problema? Então isso vai se desenrolando até sair lá, né, com diversas iniciativas que você vai tomar, diversas tarefas ou entregas que você vai ter que fazer para ver se no final de fato vai resolver o problema. Então, enfim, eu espero que quem esteja ouvindo a gente, se estiver passando por isso na equipe, seja pensando nisso, ou até vendo alguém na equipe vendo as coisas de uma forma muito simplista, né? De, não, é só fazer tal coisa que resolve. Então, talvez vale parar e pensar um pouquinho melhor como é que monta um planejamento de fato para aumentar a chance de resolver o problema. Beleza. Outra coisa que eu queria entender de você, assim, como é que a gente faz para garantir que a gente tem as respostas necessárias ali para de fato conseguir se planejar com confiança? Porque às vezes a gente precisa, né, de algumas respostas ali para começar o planejamento, mas às vezes não precisa de todas elas. Enfim, como é que a gente sabe, talvez, o momento correto ali de, ok, eu já sei o suficiente para conseguir começar o planejamento? Talvez eu mude para frente, mas em princípio eu tenho o mínimo aqui para conseguir já começar. Perfeito. Eu acredito que o que a gente precisa ter, geralmente, é um problema e um objetivo, assim. Dado que a gente tem um problema, não necessariamente, mas uma dor, assim. A gente tem algumas dores, né? Uma dor, uma coisa que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada, e um objetivo final, talvez, ou pode ser. E aí, esse objetivo pode ser algo que você vai descobrindo durante o seu diagnóstico ali, tipo, eu não sei como eu tô agora, vou fazer esse diagnóstico, vou entender. E isso já aconteceu comigo. Eu já fiz um planejamento estratégico dessa forma. Eu fiz um diagnóstico de maturidade do time, tem um framework de maturidade ágil. E aí eu fiz todo esse assessment dentro do time, dos processos, da área e tudo mais. Só que eu não tinha um objetivo final. Eu queria entender qual era o nível de maturidade que a gente estava e entender os gaps ali, né? Onde que estava falhando para eu traçar dentro dali um objetivo, traçar ali dentro uma visão para o futuro. Mas o que eu acho que é importante é ter pelo menos uma dor, assim, ter algo a ser trabalhado. E aí, quando você começa a fazer esse diagnóstico, você começa a perceber aonde você quer chegar. Isso começa a ficar um pouco mais natural, assim. Ou talvez, não precisa ser tão concreto, mas talvez uma visão. Então, por exemplo, nesse meu caso, dentro desse assessment, eu entendi que o meu time, né, o time que eu lidero, tem uma maturidade 1, que vai de uma escala, tá? Que vai de -1 a 3. A gente tinha nível 1. Então eu defini que eu queria. O meu objetivo era, em um ano, subir um nível de senioridade, de maturidade ágil. E aí eu fui entendendo isso, e a partir do diagnóstico que eu vi. Porque, por exemplo, poderia ser, vai que eu já estava no nível 3, então não faria sentido eu definir essa meta antes. Então eu passei primeiro pelo diagnóstico, entendi que eu estava no nível 1, que não é um bom nível, mas não é o nível ideal. E aí eu defini que em um ano a gente ia subir um nível. E esse virou meu objetivo. E isso eu consegui após o diagnóstico. Às vezes a gente já tem tanto um objetivo, e aí às vezes esse objetivo ele vem como uma diretriz da empresa, ou como uma diretriz de produto, por exemplo, ou como uma diretriz de uma outra liderança, né? A gente também consegue trabalhar em cima disso. E aí a gente tem essa dor, essa questão, o que a gente precisa melhorar. Às vezes também a gente nem sabe o que precisa melhorar, mas tem esse objetivo. Então, por exemplo, muitas empresas que estão para receber investimento ou que acabaram de receber investimento, elas geralmente precisam bater umas metas muito rígidas. E aí, nesse caso, você já tem a sua meta. Aí você às vezes não sabe o seu problema. Então,
dá para fazer o processo inverso, fazer o diagnóstico para entender o problema. Enfim, mas eu acho que essas duas coisas são as mais essenciais, assim, para se iniciar um planejamento. Eu acho que realmente é bem importante, assim, na minha visão também, né, de você ter alguma coisa para alcançar ali, seja uma meta, seja, enfim, talvez o problema que você queira resolver, enfim, alguma dor que o time tem ali. Eu acho que isso é bem importante, até porque senão, assim, é natural que a gente vai fazendo o que ou aparentemente é mais importante, o que não necessariamente é, mas aparentemente é, então se a gente não tem um objetivo muito claro, ou a gente se deixa levar também vamos dizer assim, pelos incêndios ali que acontecem no dia a dia. Então, muita coisa pegando fogo e tal, bug aqui, enfim, algum problema ali, a gente vai lá e tende a atacar isso primeiro. O planejamento, pelo menos, ele traz clareza de em qual direção a gente deveria estar caminhando, né? E se a gente não estiver caminhando, beleza, a gente tem claro que a gente não está caminhando, mas aí o ideal é que seja, vamos dizer assim, que a gente tome essa decisão de forma consciente, de naquele momento não caminhar naquela direção. Né? Acho que é bem por aí. E um ponto que você mencionou, que eu também acho bem interessante, é sobre a importância de ser realista, né, com esse planejamento. Então, você comentou ali, né, de subir um nível ali, né, na maturidade do time em relação à agilidade dentro de um ano. Então, você não falou que você ia fazer isso, que ia levar o time a fazer isso em um mês ou em 15 dias. Sim. Não, tipo, é um trabalho ali que leva tempo, nesse caso específico até, imagino que exige algum acompanhamento, ensinar as pessoas como é que funciona, que elas vão ter dúvidas ali, tem que aprender ainda sobre aquilo, talvez nunca tenha ouvido falar sobre aquilo, então isso normalmente quando envolve hábito, isso leva tempo para ser propagado, né? O tipo de coisa que a gente só fala para as pessoas não, da noite para o dia as pessoas passam a fazer exatamente aquilo, então é bem interessante vamos dizer assim, ser realista para a gente evitar até, vamos dizer assim, encavalar as coisas, né? Então a gente tem, sei lá, uma melhoria que a gente quer fazer. Pô, beleza, não. Cara, eu vou fazer isso aqui em um mês. Aí quando vê, cara, passaram 2 meses, 3 meses, porque você não foi realista. Aí você falou que ia entregar a segunda no segundo mês, mas, putz, você não entregou nem a primeira ainda. Aí enrola e o pessoal, né, que depende de você, acaba não confiando tanto, pode não confiar tanto nos seus planejamentos ali para frente. Então acho que a parte de ser realista é muito, muito importante. Daí, imagino que você já tenha passado por muitos planejamentos assim na sua carreira, então desde quando você atuava como dev até agora, enfim, atuando como líder. Eu queria entender, assim, ao longo de todo esse processo, quais foram os erros mais comuns que você percebeu na época dos seus times, ou talvez até outros times cometendo ali em relação a planejamento? Certo. Para mim, eu acho que o primeiro, assim, talvez o principal, foi eu tentar tratar todos os squads ali, todos os times de uma forma igual, assim. Até, bom, eu trabalho na Kobe, a Kobe é uma consultoria, né, uma software house e tal. Então, a gente tem diversos times alocados em diversos clientes, cada um com um contexto completamente diferente do outro, com tecnologias totalmente diferentes. E aí, em um determinado momento, eu comecei a cobrar de todo mundo, por exemplo, cobertura de código, cycle time, tempo de review do PR, sabe? PR throughput, essas coisas. Eu comecei a cobrar algumas métricas, a cobrar alguns resultados de todo mundo de uma forma igual. Tipo, todo mundo eu queria que trazesse os mesmos dados, as mesmas informações. E aí eu fui percebendo que não tem como. Principalmente nesse cenário de consultoria de software house é pior ainda, porque cada um usa uma ferramenta, tem um que usa o Gira, o outro usa o Trello, tem um que usa GitHub, o outro usa GitLab, Bitbucket. As ferramentas não são centralizadas. E além disso, os processos não são iguais. Então, por exemplo, tem projeto que usa Kanban, tem projeto que usa Scrum. Então, as métricas não são necessariamente as mesmas, não tem as mesmas cerimônias. Tem time que tem, sei lá, 5 devs, tem time que tem 2 devs. Então, por exemplo, o PR throughput ou o tempo de cycle time ali ele não vai ser tão grande, não vai ser igual, né, nos dois. Então, primeiro foi isso, foi entender a particularidade de cada time ali. E isso é uma característica bem mais forte em consultorias, mas eu entendo que em produto acaba tendo um pouco disso também, principalmente empresas de produtos maiores, assim. Mas esse para mim foi o principal. Alguns outros também foi planejamento não alinhado com o direcionamento da própria empresa. Assim. Então, eu defini eu fazer um planejamento
sem estar alinhado com os objetivos da empresa, também não faz tanto sentido. E aí, às vezes, por exemplo, eu tentando cobrar, tipo, teste unitário, por exemplo, teste unitário não, mas teste automatizado dos QAs, por exemplo. Só que QAs, alguns QAs não têm experiência com isso, não tem conhecimento em programação, não são. O trabalho deles não é organizado para isso, e aí falta o alinhamento lá com o Scrum Master, por exemplo, com as pessoas de produto, com o gerenciamento ali todo, para eles se organizarem para ter tempo para isso, porque o foco sempre foi manual. Isso também foi um problema assim que a gente precisou resolver. Então, resumindo, assim, fazer um planejamento sem estar alinhado com a empresa como um todo e com outras áreas, sabe? Isso também foi um grande erro, assim. E você comentou ali, né, sobre o caso de quando equipes são bem diferentes ali, né, a realidade delas é bem diferente. Nesse caso, normalmente, como é que você gosta de trabalhar? Você prefere, por exemplo, talvez algumas diferenças ali você aceita que aquilo vai acontecer, ou você planeja para que elas fiquem minimamente, vamos dizer assim, alinhadas em forma de trabalhar? Normalmente, como é que você age nesse sentido? Sim, nesse caso, bom, eu entendi o que que dava, o que que não dava, assim, de métrica para coletar, de resultado para puxar e tal. Uh, Coloquei o que era esperado para mim, mas aí eu guardei isso para mim. E depois eu trouxe para eles. Tipo assim, tá, vamos construir aqui o que que vocês vão me entregar. O que que vocês estão dispostos a se comprometer a fazer? Assim, qual a cobertura de teste? Por exemplo, antes, sei lá, a gente tinha preciso de 70, 80% de cobertura de código para a empresa inteira. Só que isso era inviável para a empresa inteira. Tinha squad que era 100%, era super tranquilo, tinha squad que para eu chegar a 30 era quase impossível. Então eu cheguei para eles, olha, qual é a cobertura de código que você está disposto a se comprometer a entregar? Então eles entendiam dentro da realidade ali do projeto, das prioridades que o projeto estava tendo. Ok, eu me comprometo a tantos por cento. Show. Então é nisso aqui que a gente vai bater. Aí, é claro, eu tentava alinhar junto um pouco com o que eu já tinha pensado que seria ideal para aquele projeto, sabendo, conhecendo qual era o contexto daquele projeto. Então, às vezes, por exemplo, eu me comprometo com 10%, mas eu sei que daria para chegar nos 20%. Então, a gente tentava chegar num acordo, assim. Uhum. Legal, interessante. E até ainda um pouquinho dentro desse tema, mas não tanto, o quanto você acredita que é interessante puxar o próprio time para fazer esse planejamento, o quanto deve vir da liderança, como é que normalmente você gosta de balancear isso aí? Tá. Eu sempre gosto de envolver o time. Eu acho que isso dá mais senso de pertencimento, assim, eles se sentem mais envolvidos ali, eles fazem parte de todo o processo. E aí, além de dar mais motivação, é uma coisa que eles mesmos se definiram e eles se comprometeram com aquilo no momento da criação, assim, não foi algo que chegou imposto, mas eu acho que como liderança a gente tem um papel importante de direcionar, de dar um suporte. Às vezes a pessoa não sabe, ela não tem a menor noção do que ela poderia entregar ou do que ela poderia se comprometer. E aí nós, como liderança, a gente precisa ser esse suporte. Olha, você lembra daquilo, daquela atividade que você fez daquela forma e tal? Você consegue fazer isso de novo? Ou então, não, peraí, você está dizendo que só consegue 10%, mas e se a gente fizer talvez um plano de ação aqui um pouquinho mais estruturado para a gente poder aumentar mais um pouco? Vamos lá, eu te ajudo. Então, dar esse suporte para a liderança pela liderança, né, eu acho essencial. Uhum. Boa, boa. E até trazendo um pouquinho da minha experiência também aqui, eu já, vamos dizer assim, eu comecei, na verdade, a minha carreira como líder, de fato, sendo muito mais aquela pessoa que tentava trazer a equipe, né? Isso pensando lá bem no começo Uhum. mesmo. Isso muito por conta do meu background, né? De ter sempre tido muito contato com agilidade, já entender a importância, né, do engajamento das pessoas e tal, tentar trazer as pessoas para tomarem decisão também
Então, no começo, eu fazia muito assim. E, na minha visão, eu talvez tenha até, lá no começo, passado um pouco do limite, no sentido de, vamos dizer assim, eu como líder, assim, o que as pessoas falavam, cara, para mim estava escrito em pedra aquilo ali, vambora. E às vezes não é muito bem assim, né? É um risco que a gente está correndo também, se a gente deixa a coisa seguir muito por essa linha. Daí o que eu aprendi, pelo menos com a forma como eu tento atuar hoje em dia, é muito mais na linha de tenta trazer isso da equipe, mas se a gente como liderança percebe que, cara, não sei, eu acho que não é bem nessa direção, talvez seja um pouquinho diferente disso. Aí sim, faz sentido a gente trazer e em alguma situação, eventualmente, talvez até impor. Cara, não, acho que o caminho não é esse aqui, eu não estou seguro com isso aqui, acho que a gente deve seguir nesse caminho. E acho que faz parte do papel da liderança, inclusive, eventualmente, puxar a responsabilidade para si e dar direcionamento quando percebe que talvez o time não tenha conseguido seguir muito numa linha que a liderança acredita, né? Mas assim, não é fácil tomar decisão também em relação a isso, né? Acho que mas é importante eventualmente a gente ter coragem também de fazer quando necessário. Isso, exato, exatamente. Uma coisa que eu sempre tento tipo, trazer eles para discussão, no mínimo, assim, então traz o time todo para uma discussão, para uma construção, assim, mas que não necessariamente aquilo vai ser o final. Eles vão contribuir ali, mas no final, de fato, é a liderança que toma a decisão, enfim. E é isso. Ah, não me senti tão segura em relação a isso, vamos por um outro caminho. E fazer, assim, mostrar o porquê que precisa ser o outro caminho também, demonstrar isso. Sim, sim. E um outro negócio que eu aprendi, e esse também tive que aprender falhando, assim, né? Que isso, vamos dizer assim, puxar o time, acho que depende muito do nível de senioridade do time como um todo. Então, se for um time Bem, muito júnior, muito provavelmente as pessoas não vão fazer ideia de qual é o próximo passo que eles podem dar, de como conseguem planejar uma melhoria, de qual é a melhor, vamos dizer assim, qual é a melhor dor que eles podem puxar naquele momento para tentar resolver. Então, nesse caso, talvez a liderança ela precise ser um pouco mais diretiva e não, ó, a gente vai seguir por esse caminho, fazer desse jeito. Já com um time mais sênior, não, a ideia, cara, você facilitar muito mais a discussão do que necessariamente tomar alguma decisão ali, porque o time, pelo menos em tese, ele consegue já definir a própria direção e só depende, vamos dizer assim, de uma liderança talvez de dar contexto para o time saber, vamos dizer assim, ter uma noção melhor de qual o próximo passo ele consegue dar e a partir dali, enfim, a liderança ir acompanhando as pessoas, ajudando, tirando bloqueios, esse tipo de coisa. Né? Então, acho que ter uma boa noção de nível de senioridade do time ajuda aí para evitar com certeza. surpresas. Exatamente, total. Beleza. E assim, às vezes acontece da gente se planejar ali para alcançar um certo resultado, resolver uma dor, enfim, em princípio não importa tanto, mas a gente tem um objetivo ali que a gente está buscando. Mas assim, na minha experiência, em muitos casos a gente não consegue de fato alcançar aquele objetivo que a gente tinha, né, inicialmente. Eu queria entender um pouquinho de você, por que você acha que é comum assim, ou por que você acha que planejamentos normalmente não conseguem alcançar o resultado esperado? Sim. Pode ter diversos fatores aí, né? E um deles é justamente que a gente não prevê o futuro. Então, às vezes a gente se planeja de diversas formas, assim, faz um super planejamento e tal, mas vem diversos fatores e muitas vezes são fatores externos que a gente nem controla e que vai afetando nesse nosso planejamento, vai afetando. Muitas vezes até, tipo, bom, o que eu às vezes faço, ou o que eu geralmente oriento fazer, é justamente ir monitorando, e aí você, se achar necessário, muda a direção, sabe? Aquele planejamento inicial não vai ser seguido mais, e, enfim, aceitar e se posicionar, ok, não vamos seguir ele mais. Em seguida, talvez um outro caminho, é, e aí nem sempre dá para se planejar tudo de novo, né? E aí vai começar a atropelar algumas coisas. Mas, enfim, e aí tem diversos fatores, sabe? Vários problemas que podem acontecer mesmo. Eu vejo muito essa questão de fatores externos, assim, então, muito, por exemplo, no meu caso, como software house, né, a gente depende muito de decisões dos próprios clientes. Então, às vezes vamos supor, né, eu me planejo para aumentar a cobertura de código,
mas o cliente não vê tanto valor no teste, no teste automatizado. Ele prefere que sejam entregues mais funcionalidades com menos qualidade do que mais qualidade e menos funcionalidade. E aí não tem muito o que eu fazer. E isso atrapalha o meu planejamento como área, por exemplo. Alguns outros fatores têm questão de mercado, assim, movimentações de mercado, pessoas que entram, que saem, enfim, então diversas coisas, assim. No geral, na minha experiência, a maioria são fatores externos que vão nos afetando. E aí, o que eu tento fazer é ir redirecionando quando necessário. Quando eu vejo que dentro do planejado não daria para continuar seguindo nessa ideia, assim, nessa direção, a gente tenta mudar, muda o mínimo possível, alguma coisa assim. E tento sempre ir acompanhando com o time, assim. Sim. E nesse caso de fatores externos, tem alguma coisa que dá para fazer ali para tentar, vamos dizer assim, pelo menos contornar esses problemas que normalmente surgem e que acabam afetando ali o planejamento? Bom, eu acho que uma das coisas que a gente faz muito aqui é fazer um mapeamento de ameaças toda virada de ano. Assim, a gente costuma fazer um mapeamento de ameaças para o próximo ano, por exemplo. E aí ter essa previsibilidade, tentar prever algumas coisas. É óbvio que a gente não consegue prever tudo e, enfim, e muita coisa às vezes nem se concretiza, mas a gente tenta prever o máximo de coisas possíveis que poderiam acontecer, dado diversos cenários externos, assim, e internos também. E aí, enfim, quando chega uma ameaça, pelo menos dentro dessas que a gente planejou, que a gente já preveu, a gente já sabe lidar com ela, a gente já pensou nela e já sabe lidar. E muito também vem da própria vivência. Só de você estar vivendo ali diversos problemas no dia a dia, ter errado muito, você vai começar a errar cada vez menos. Então, acho que são coisas que ajudam. Sim, sim. Você falou ali nessa parte que envolve um pouquinho de risco ali, né? Acho que vamos dizer assim, isso é um trabalho fundamental para a gente fazer quando a gente está planejando, porque se tem algum risco que é conhecido, pô, beleza, a gente tenta pelo menos mitigar esse risco. Pô, sei lá, Exato. a gente quer, sei lá, aumentar a cobertura de teste, mas, pô, um risco aqui, sei lá, as pessoas não verem tanta importância em teste. Pô, beleza, então vamos tentar mitigar, vamos conversar com elas, vamos dar treinamento, vamos ensinar como faz, não sei. Vamos pensar em alguma coisa para poder Exato. mitigar esse risco das pessoas não quererem, talvez, fazer. Aqui, claro, estou dando um exemplo aqui, mas isso vale para qualquer situação. Então, se tem algum risco ali que a gente já consegue enxergar, a gente deveria trabalhar com ele, né? Para a gente garantir que a gente tenta embutir vamos dizer assim, a resolução, a minimização desse risco ali dentro do próprio planejamento. Não, vou só completar, assim, recentemente no nosso último planejamento, inclusive o CEO, ele trouxe uma ideia do single point of failures, que são aqueles pontos, os pontos de falhas mais graves, assim, é um conceito da NASA, que é tipo assim, ó, se aquele parafuso daquele foguete sair, o foguete vai explodir no meio do espaço. Então, é a gente ter esse exercício de, em todo o planejamento, em toda atividade, ali, em todo plano de ação que a gente for tomar, entender esses single point of failure, sabe? O que pode quebrar tudo, assim, no meio do caminho. Então, esse exercício é essencial. Boa, boa. E você mencionou também sobre monitoramento ali, né? Monitorar como é que Uhum. esse planejamento está se desenrolando e tal. Eu queria entender um pouquinho como você costuma fazer esse monitoramento. Se você, por exemplo, monitora o quanto o objetivo de fato está sendo alcançado, se você monitora o quanto as tarefas de fato estão sendo entregues, para onde normalmente você olha? Sim, a gente aqui acaba olhando mais para a estabilização, assim, para quão estável as coisas estão. Então, a gente acaba buscando algumas métricas de garantia de qualidade. Então, por exemplo, crash free. A gente olha muitas notas nas lojas. A gente é uma empresa bem focada em mobile, então a gente olha bastante nota nas lojas. E aí a gente vai monitorando isso para não cair muito e nem e sempre buscando melhorar, né? Evoluir e aumentar. Então, quando a gente começa a perceber, por exemplo, que alguma dessas começou a cair fora do normal, enfim, a gente tem uma média e dentro dessa média a gente estabelece um mínimo. Por exemplo, não aceitamos menos do que
95% de crash free. Uhum. Então, quando chega no 95, 94,5, já, opa, temos que mexer nisso aqui que tá dando problema em algum lugar. Então, a gente faz um pouco mais nessa linha. Em relação a processos, a gente tem algumas métricas e atividades, né? Que elas já são mais automatizadas, assim, tem ferramentas para isso. Tem o Swarm, o Velocity, por exemplo, a gente já usou algumas dessas ferramentas. Atualmente, a gente está usando o Swarm para uma parte dos nossos projetos, não para todos. Como eu falei, são características bem distintas, então nem todos dá para a gente fazer igual. Alguns outros a gente acaba fazendo mais manual, assim, é muito num acompanhamento, até de one-on-one mesmo, então não é nem metrificado e tal, é mais um acompanhamento mesmo da saúde do projeto, de como ele está indo, das decisões que estão sendo tomadas, então é através de conversas com o time mesmo, conversas com o próprio cliente também, e a gente tem uma cerimônia mensal em que a gente apresenta esses resultados, assim, então é dessa forma que a gente acaba acompanhando. Tem um pouquinho de tudo ali, tem um pouquinho É. métricas de saúde, enfim, tem bastante coisa ali envolvida. Interessante. Isso. Beleza. E assim, eu queria entender um pouquinho até que ponto, por exemplo, você diferencia, né? Vamos dizer assim, planejamentos de mais curto prazo, planejamentos de mais longo prazo. Então, por exemplo, planejamento de grandes entregas. Aquela entrega, sei lá, vai levar 6 meses, um ano e meio, não sei, alguma coisa nessa linha. Tipo, tem alguma diferença entre esses planejamentos? Não tem? É mais ou menos a mesma coisa? Tá. Na essência do planejamento em si, eu não vejo tanta diferença. Até porque justamente aquele espaço, assim, é um diagnóstico, definição de um objetivo final e um plano de ação, assim. Então eu não vejo necessariamente uma diferença durante o planejamento em si. O que acaba diferenciando é a granularidade do planejamento. Então, coisas de curto prazo, por exemplo, fiz recentemente um planejamento de uma atividade de 3 meses. Coisas de mais curto prazo a gente consegue granular mais, assim, a gente consegue botar muito mais detalhe, até no próprio plano de ação, assim, no próprio cronograma de atividades a gente consegue botar muito mais detalhe. Enquanto num plano de um ano e meio, a gente tem ali um objetivo final, tem as dores, tem o que a gente precisa resolver, mas a gente dificilmente vai conseguir definir as atividades certinhas até um ano. A gente vai definir melhor dos primeiros 2, 3 meses, e a partir dali a gente começa sempre revisando. Tipo, tá, estamos seguindo, a gente quer seguir nessa direção mesmo, vamos manter esse planejamento e tal. Porque o que acontece depois de 2, 3 meses vira uma coisa mais macro, assim, tá? A gente vai trabalhar nesse macro aqui, mas ainda sem muito detalhe. Então, talvez a gente trabalhe nesse macro. É provável, é bem provável, mas talvez não. Assim, tem uma possibilidade da gente nem trabalhar nesse macro ainda. Sei lá, talvez o que a gente planejou inicialmente atrase, ou talvez outra coisa chegue no meio do caminho que precisa ser priorizada no lugar daquele macro. Então, isso são coisas que às vezes acontecem com frequência. Acho que até um outro ponto que pode acontecer ao longo, por exemplo, você pensa aqui no projeto de um ano. Né? A gente, beleza, tem um planejamento macro assim, mas nos primeiros 2 meses, conforme a gente vai entregando, a gente vai aprendendo coisas também. A gente percebe, Também, putz, aquele planejamento que eu fiz, cara, esquece. Aquilo não vai caber em um ano, talvez, não, a gente vai conseguir terminar muito antes. Então, cara, aquilo que a gente tinha planejado, acho que não é nessa direção, acho que é em outra direção. Vamos mudar aqui a forma de fazer. Então, a gente vai aprendendo também com o tempo e naturalmente mudando o planejamento. Né? Então, acho que ter uma noção, assim, de que planejamento também é algo mutável com o tempo, é importante para a gente também não se apegar não, eu planejei e eu tenho que executar exatamente isso aqui que eu planejei, senão a gente está fazendo errado. Não, vamos dizer assim, o errado, não vou dizer errado, mas tipo, o pior cenário talvez a gente não consiga alcançar o objetivo que a gente estava buscando. Então, se a gente tiver que fazer alguma alteração no meio do tempo para aumentar a chance de alcançar o objetivo, beleza, vamos fazer. Acho que o objetivo se mantém, né? Mas o planejamento ele vai mudando ali. Exatamente. E outro ponto que você mencionou, que eu também achei muito legal, que acho que é importante, né, galera,
ter isso em mente, é que quando a gente fala de prazos mais longos, a gente está falando de, cara, uma visão muito mais alto nível. A gente, cara, tem essas grandes entregas aqui e tal. Mas agora, num prazo mais curto, pô, um mês, talvez 2 meses, a gente, pô, não, vai, cara, é a tarefa que a gente vai ter que fazer, que vai, sei lá, uma tarefa ali que vai durar alguns dias, talvez, para ser feita. Então, Sim, ele vai muito mais no micro, né? Então, inclusive, se a gente tentar quebrar essa tarefa, vamos dizer assim, de mais longo prazo, tudo no começo, provavelmente a gente vai desperdiçar muito tempo fazendo isso e muita coisa que a gente fez, cara, a gente vai ter que jogar fora. Porque, cara, já não vai exatamente. servir. A gente já mudou um monte de coisa, já, enfim, reconsiderou muitos pontos ali. Então, acho que é essa forma muito mais interessante da gente planejar, muito mais segura ali, da gente conseguir seguir no caminho legal. Outra coisa que eu queria puxar aqui também, queria entender um pouquinho a tua visão, é assim, quando a gente vai se planejar, a gente naturalmente vai querer detalhar bem, ser muito meticuloso em relação a alguns pontos, mas ao mesmo tempo é interessante, pelo menos na minha visão, é interessante a gente deixar algum espaço para ser adaptável também. Então, se eu planejar, por exemplo, não, eu sei que vou fazer no dia 1, na hora tal, até a hora tal, cara, talvez isso não funcione tão bem. Então, até que ponto faz sentido a gente ser meticuloso na hora da gente fazer o planejamento? Até que ponto a gente deixa mais espaço ali? Como é que a gente balanceia esses Sim, dois pontos aí quando a gente vai planejar? tá. Isso também de fato depende muito do contexto que a gente está dentro do planejamento. Se é uma entrega que de fato precisa acontecer até um dia específico, aí a gente talvez tenha um pouco menos de liberdade para trabalhar com essas coisas. Mas se é algo assim, queremos atingir maturidade 2 em um ano, é algo um pouco mais flexível. Então, bom, no caso da entrega, a gente de fato precisa definir talvez uns milestones, assim, com datas muito bem definidas e algumas atividades bem estruturadas dentro desses milestones. É, enquanto no outro, que costuma ser os de mais longo prazo, né? É, a gente também define uns milestones assim, mas na verdade atingir esses milestones até um dia específico. Então pode ser que eu atinja antes, pode ser que eu trabalhe na última semana para atingir no dia, pode ser que, enfim, eu consiga atingir aquilo um mês antes, e aí eu já consigo adiantar um pouco o cronograma, ou revisar algumas coisas, ou já testar alguma coisa para garantir né, uma qualidade daquilo ali que foi feito. Mas ao mesmo tempo também, se eu atrasar naquilo ali, ok, eu vou estar atrasada no meu cronograma, mas eu ainda consigo me recuperar, porque eu não tenho um cronograma fixo, assim, eu não tenho uma entrega fixa definida. Eu tenho que seguir. Milestones mesmo, é conquistas, né? Eu tenho que conquistar tal coisa até tal dia. E aí é um pouquinho diferente. Isso acontece muito nesses planejamentos anuais, assim, quando eu vou planejar para a área o anual, é tipo, olha, dentro desse quarter, né, dentro do Q1, eu tenho que atingir isso, isso, isso e isso. E aí eu posso distribuir isso ao longo do meu mês. Talvez eu possa puxar uma coisa que eu tinha planejado para o final do quarter, eu passo para o início, eu posso remodelar isso de uma forma um pouco mais tranquila, desde que eu chegue lá, por exemplo, no início de abril, quando eu vou revisar o quarter, eu, ok, atingi tudo isso que me foi estabelecido, que eu estabeleci que eu deveria atingir para o Q1. Enfim, e aí eu consigo continuar o restante do planejamento e sempre revisando, tipo, tá, dentro de Q1 eu atingi aquilo que eu me propus a atingir até um pouco mais, então já adiantei algumas coisas do Q2, dá para adicionar outras coisas em Q2, por exemplo. É, ou não sei, ou a empresa mudou um pouco de direcionamento, o objetivo que tinha antes não é o mesmo mais, então vamos mudar algumas coisas. Aí acaba sendo um pouco mais flexível. Uhum, sim, sim. E um outro ponto que também me vem à mente sobre esse assunto, até voltando um pouquinho no que a gente tinha comentado um pouco mais cedo, né? Sobre questão de diferença de senioridade e tal. Então, normalmente, quando, vamos dizer assim, a gente vai acompanhar alguma pessoa mais sênior, ou vai planejar junto com uma pessoa mais sênior, é natural que a gente deixe um espaço muito maior para ela conseguir ela mesma definir o planejamento. Não é que necessariamente a gente não vai se envolver nisso, mas
é que talvez a gente não entre tanto no detalhe de tarefas que essa pessoa mais sênior vai fazer. Então, ó, o objetivo dela é alcançar esse resultado aqui. E boa parte do que ela vai fazer, ela mesma vai definir, vai colocar lá. Então é natural a gente ser, vamos dizer assim, menos granular e deixar essa granularidade para a própria pessoa trazer. Enquanto que, por outro lado, se a pessoa é mais júnior, cara, a gente vai ter que ser muito mais específico no que a pessoa vai ter que fazer ali, né, para aumentar a chance de alcançar aquele resultado. Então, acho que tem esse ponto aí que também é bem interessante a gente trazer aí, né, esse ponto para a galera. Em algum momento a gente vai ter que sentar com o time para poder fazer aquela sessão de planejamento e tal. O que você acredita, o que você, vamos dizer assim, tenta puxar normalmente para essas sessões de planejamento para elas acontecerem bem ali? Como é que, vamos dizer assim, a gente consegue facilitar da melhor forma possível uma boa sessão de planejamento? Certo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente no meu caso, né, como são contextos bem diferentes, é de gerar um senso de pertencimento ali de todo mundo, para eles se conhecerem e tal. Então, no primeiro momento eu faço alguma dinâmica, assim, para o pessoal se interagir, assim, se conhecer. Boa parte deles já se conhecem, mas pelo menos conhecer alguma coisa diferente, assim. E dar essa quebra de gelo. Eu gosto também que eles façam essa reflexão sobre a situação que eles estão atual, assim, o que eles mesmos percebem de problemas, de pontos a melhorar e tal. De novo, eu sempre tenho o meu backup disso, assim, eu já fiz o meu diagnóstico, já sei o que está acontecendo, eu quero entender um pouco a visão dele, se está alinhada com a minha, se não está, então isso também é importante. E aí, na sequência, trazer algumas reflexões, assim, tipo, por exemplo, será que um problema é de fato um problema? Ou às vezes é só um luxo, assim, ou é só algo que não afeta tanto o dia a dia, mas seria interessante se melhorasse, daria um pouco mais de qualidade ali, de experiência de desenvolvimento, por exemplo, mas não precisa ser uma prioridade necessariamente. E reflexões de comprometimento, assim, do que cada um pode se comprometer para aquilo, porque também não basta simplesmente você falar que tá tudo errado, e você não fazer nada para melhorar também, não fazer a sua parte para melhorar todo o processo e tal. Enfim, é um pouco nessa linha. E aí, no final, sair assim, as pessoas saírem lá com a sensação de que, ok, vejo saídas para melhorar o meu dia a dia, para melhorar o meu projeto, para melhorar a minha experiência de desenvolvimento. Tenho esses comprometimentos que eu preciso fazer, assim, eu me comprometi a fazer tudo isso, então a partir de agora farei essas coisas. E ter essa visão, bom, estou contribuindo para a empresa, estou contribuindo para o atingimento das metas da empresa, no final é importante que as pessoas saiam com esse sentimento, assim. Até porque, vamos dizer assim, esse sentimento, né, de contribuição, de que realmente as pessoas estão me ouvindo, isso vai fazer muita diferença durante a execução. Porque assim, eu já percebi, por exemplo, só para dar um exemplo aqui dos inúmeros exemplos negativos que eu já vi nesse sentido, de, por exemplo, alguém pegar uma tarefa, entregar aquela tarefa que estava lá no board, daí um stakeholder falar, não, tipo, sei lá, vou super simplificar aqui, tá? Não queria esse botão, pô, azul, cara, não ficou legal não, quero que o botão seja verde. Daí a pessoa ali, desenvolvedor, mas, pô, como assim? Você pediu o botão exatamente desse jeito, eu fiz igualzinho você falou. Mas o que talvez essa pessoa não conseguiu perceber, ou não conseguiu perceber na época, é que um certo objetivo, que talvez ela não sabia, provavelmente ela não sabia, não foi alcançado. E por isso que aquela mudança estava aparecendo ali. Então, quando a gente traz as pessoas para esse tipo de discussão, assim, a chance delas, vamos dizer assim, se sentirem mais confortáveis em possíveis mudanças de futuro é muito maior, porque ela vai entender que, ó, o objetivo é esse, cara, a gente tentou isso, inclusive, pô, eu dei opinião, cara, a gente não alcançou, pô, beleza, vamos tentar alguma coisa diferente pra gente alcançar. Então, as pessoas se sentem muito mais parte. Então, acho que esse ponto é super, super importante. Inclusive, tem algumas coisas ali que eu tento fazer também para aumentar até um pouco mais o engajamento do pessoal. Então, por exemplo, se eu, como líder, for a primeira pessoa que der opinião em relação a alguma coisa, provavelmente as outras pessoas vão estar enviesadas pela opinião que eu dei. Então, eu acho que vamos dizer assim, uma pequena mudança deixa as pessoas falarem sem viés nenhum, e no final, se a gente achar que tem alguma coisa para trazer, pô, a gente vai lá e traz, coloca na mesa também,
ser discutida. Então, acho que esse é um ponto aí para não enviesar. E outra coisa que eu também já percebi ali que algumas pessoas têm uma dificuldade maior, assim, de talvez falar em público, sabe, de ter algum receio ali em relação a alguma coisa. Então, talvez a gente tenha que, ou a gente possa puxar essas pessoas, talvez até falar diretamente, pô, fulano, queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso. Para onde você acha que a gente deveria ir? E deixa a pessoa falar. Porque se a gente não fizer isso, talvez a pessoa nem fale e ela só vai seguir o que os outros falaram. Se for realmente esse caso, eu concordo com todo mundo, pô, beleza, massa, não tem problema. Mas pelo menos a gente tentou puxar da pessoa ali. Né? Então acho que é uma técnica interessante para quando a gente tem alguém na equipe que fala menos do que os outros, né? Para ela também poder ter espaço para contribuir. Boa, com certeza, é isso aí. Você já meio que comentou isso aqui, mas eu queria entrar um pouquinho mais nesse ponto, que é o seguinte: como é que a gente faz para garantir que o planejamento que a gente fez, que ele de fato está sendo executado ali no dia a dia e evitar talvez surpresas ali no final? Então a gente chegou, sei lá, no final de um ciclo, de uma sprint, de um mês, de um trimestre, enfim, não importa tanto aqui qual o tamanho do ciclo. A gente chegou no final e a gente percebeu, putz, aquilo tudo que a gente tinha combinado lá atrás, cara, isso não aconteceu aqui. Como é que a gente faz para tentar minimizar essa surpresa aí ao longo do tempo e, enfim, com consequência, maximizar, né, as chances da gente de fato alcançar o que a gente tinha se proposto? Tá. Bom, eu acho que é muito essa questão do acompanhamento, mas do acompanhamento proativo. Tipo, ok, tenho aqui o planejamento de aumentar a cobertura e vou acompanhando como está a cobertura. Por exemplo, se ela vai aumentando uma vez, 1% ao mês, a cobertura não vai aumentar tanto assim. Tipo, em um ano vai aumentar talvez 12%. E aí ter essas noções assim, olha, tá aumentando, tá bom, mas poderia estar mais. Vamos tentar um pouco mais. O que tá faltando? Aonde que tá a questão aqui pra gente fazer um pouco mais ali? E aí atuar em cima disso. Então, ter as informações, ter os dados, mas também ter os momentos para atuar em cima disso. Então, aqui a gente fez, na CUB, né, a gente construiu algumas cerimônias, aí não só de tecnologia, na verdade, são algumas cerimônias bem multidisciplinares, justamente para a gente compartilhar essas informações e falar sobre elas, assim, tipo, ok, vamos entender o que a gente tem aqui de dado, de informação. Estamos indo no caminho certo? Tá, tudo bem. Podemos ir um pouco mais rápido? Poderíamos. E se a gente fizesse tal coisa? Ou não, a gente não está indo na direção certa. Ok, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa conversar com o gerente de projeto e aí o Scrum Master, e aí o Scrum Master precisa adaptar um pouco a sprint ali para caber o teste automatizado. A gente vai precisar trabalhar nisso. Ou então, não, eu preciso capacitar o meu time, porque o meu time está demorando muito tempo para fazer os testes e aí não está cabendo em sprint e tal. Beleza, então vamos trabalhar na capacitação. Então, o que a gente acaba fazendo é isso. No meu caso, resumindo, né? O que resolve bem é ter essa cerimônia mais multidisciplinar em que a gente recolhe as informações de todos os squads e aí a gente vai tomando algumas decisões em cima disso, assim, ações em cima disso para a gente correr e seguir o plano. Uhum. Muito interessante, e assim, realmente a gente precisa acompanhar ali, né? E eu vou até passar um aprendizado assim, que eu tive em relação ao acompanhamento, que para mim mudou muitas coisas. É o seguinte, isso falando mais no contexto de, vamos dizer assim, de entregas um pouco maiores, talvez ali um sistema que tem vários pedacinhos ali que a gente vai ter que conectar e tal, planejamento um pouquinho mais longo, vamos dizer assim, talvez de um mês para cima, vai. Um negócio que um Product Manager fez uma vez no time que eu trabalhei foi justamente de pegar essa, vamos dizer assim, essa entrega e colocar isso literalmente desenhado. Então, tinha caixinhas ali, quem se comunicava com quem, porque olhando para isso ficava muito mais fácil, muito mais palpável entender o que já tinha sido feito e o que ainda faltava fazer. Porque quando a gente tem só uma lista de tarefas, talvez a gente tenha ali uma tarefa que é maiorzinha, outra que é menor e tal, a gente não tem talvez uma noção muito boa da evolução daquilo. A gente pode contar as tarefas, acho que é uma forma da gente fazer isso, mas eu acho que visualmente a gente consegue perceber muito mais claramente se a gente está indo numa velocidade boa, se a gente precisa acelerar, talvez até qual ponto é mais importante, a gente deve priorizar. Então,
vamos dizer assim, se a gente conseguir plotar isso, botar num desenho as caixinhas ali, cara, terminou, pinta a caixinha de verde, terminou outra caixinha, pinta de verde. E a gente vai fazendo isso, né, ao longo do tempo para perceber a evolução. Acho que essa evolução visual ela é bem interessante, é uma forma muito mais simples, não só do time acompanhar, mas também de, vamos dizer assim, stakeholders acompanhar, de outras pessoas poderem acompanhar o andamento daquilo, né? E até de opinarem, pô, não, acho que essa caixinha aqui, cara, é mais importante, dá pra gente resolver esse problema aqui, a gente precisa priorizar isso, pô, beleza, massa. Então, queria passar essa dica aí de, quando fizer sentido, colocar esse planejamento, né, ou esse monitoramento também em desenho, né, para facilitar ali a compreensão de todo mundo. E, para finalizar aqui, eu queria pedir para você passar uma mensagem final para quem estiver ouvindo a gente, fazer algum jabá, se você quiser fazer também, fica super à vontade. Bom, a mensagem que eu queria passar é assim, a gente vai errar, tá? Não tem como. Então a gente vai fazer planejamentos errados, a gente vai pensar assim, não, vamos fazer isso, vamos atingir isso, e no final não vai atingir. Essas coisas, infelizmente, elas acontecem, mas elas fazem parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Então, não se afetem muito por errarem, sigam tentando, tipo, absorvam isso, absorvam esses erros como aprendizados, para errar cada vez menos. Como eu falei, né, em algum momento aí anterior, uma das coisas que mais ajuda a gente a ter vivência, então viver essas coisas, viver esses erros, viver os acertos também, então isso é importante. Mas, enfim, acho que essa é a minha mensagem. De jabá, vou deixar aí o meu Instagram de conteúdo, que de vez em quando eu posto algumas coisinhas por lá, @anacoimbra.tech. Boa, eu vou botar o link aqui nas notas de podcast, na descrição do vídeo, então se você estiver assistindo aí e quiser acompanhar, super recomendo, vai lá, segue a Ana e queria te agradecer, Ana, enfim, por você ter aceitado de novo o nosso papo aqui, foi muito massa conversar contigo e a gente se vê por aí, até mais. Isso aí, eu que agradeço, até mais.